Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio muito grande, nesta ocasião, estar me dirigindo a cada um de vocês para, no dia de hoje, expor-lhes a palavra de Deus. Desde já eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente com a exposição de sua gloriosa palavra. Eu peço licença para entrar na sua casa e assim expor a palavra de Deus. Já agradeço a sua audiência e peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, você tem toda a liberdade. Deixe seus comentários para que assim nós possamos ir interagindo e o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados estão sendo de relevância para cada um de vocês. Desde já fica aqui o meu muito obrigado e eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe e lhes edifique com a palavra de Deus. Eu também me dirijo a você que é novo, você que ainda não é inscrito. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa vir fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe também, agradeço por sua audiência e peço que o Senhor Jesus Cristo também fale ao seu coração. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 17. Então, Marcos capítulo 2, versículo 13 até o 17, nós seguimos expondo o Evangelho de segundo São Marcos, que diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu peço que você que estiver aí do outro lado, incline o seu rosto juntamente comigo e vamos orar ao Senhor Jesus Cristo e pedir que Ele abençoe a nossa exposição no dia de hoje. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença e em Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, agradecemos por este dia e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Sua palavra, nos ajude a compreender o seu conteúdo, Pai, que este conteúdo, Pai, possa ser exposto com clareza, Pai, que a Tua palavra, Pai, possa ser de edificação para aqueles que estiverem nos ouvindo nestes momentos, que ela possa ir de encontro aos corações, exortar, repreender, converter, Pai, fazer valer o que ela significa, uma espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma, que Teu Espírito possa falar, Pai, através da Tua palavra, Pai, e que vidas possam ser edificadas, Pai, que almas possam chegar ao conhecimento da Tua palavra, Pai, através desta humilde exposição, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, então nós seguimos aqui com a exposição do Evangelho segundo São Marcos e, como dito, lemos aí o texto dos versículos 13 até o 17.
Este Levi que aparece aqui no Evangelho segundo São Marcos é o mesmo discípulo que escreve o Evangelho que leva o nome de Evangelho segundo Mateus. Há um consenso entre os teólogos, entre os acadêmicos, de que Levi e Mateus são a mesma pessoa. O lugar onde este homem trabalhava era uma alfândega, situada em uma das principais rotas do comércio daquela época, uma estrada que ligava a Palestina e a África. Portanto, era uma cabine de cobrança de impostos de mercadorias de importação e exportação, bem parecida com as aduanas que nós temos aí na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esta rota comercial, queridos amigos, ali do Mar da Galileia, estava entre os domínios ali dos reis Herodes Antipas e Herodes Filipe, filhos do antigo rei de Israel ali, Herodes o Grande. Levi Mateus estava em uma condição de pária da sociedade judaica, pois publicanos eram odiados pelos judeus, eram considerados traidores da nação e da religião judaica. Então por aí vocês já podem perceber por que Mateus ou Levi foi um discípulo aí que causou bastante escândalo quando ele foi chamado, porque ele era considerado entre os párias da sociedade um traidor da nação judaica e da religião dos hebreus. Das suas leis religiosas, cobradores de impostos eram considerados amigos de Roma e inimigos de Israel. Eles eram odiados porque extorquiam os seus compatriotas aí por meio de impostos exorbitantes, impostos altíssimos, caríssimos além do que era estipulado por Roma. E ele provavelmente tinha as mesmas práticas de outro publicano que aparece nos evangelhos, Zaqueu, que nós encontramos aí no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, e versículo 1, que diz o seguinte, abram comigo aí, mantenham marcado aí no Evangelho segundo São Marcos, mas vamos um pouquinho aqui para Lucas capítulo 19 e versículo 1 ao 10, onde nós encontramos narrada a história de outro publicano, Zaqueu, que extorquia o povo. Veja o que diz aqui, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então percebam que Zaqueu também era um general da fazenda aí dos romanos, ó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro, a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então percebam, meus irmãos, que aqui o Zaqueu ele também causa um certo escândalo entre os escribas e fariseus, da mesma forma que Mateus ou Levi, ele causa escândalo ali entre eles porque era um pecador. Era um homem impuro, era um pária da sociedade, considerado o mais vil dos homens, e Jesus ele se propõe a posar na casa de Zaqueu, o que gera um certo alvoroço entre os religiosos ali, ó. E vejam bem o que segue dizendo aqui, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo quadruplicado 4 vezes mais. Então Zaqueu ele estava consciente do seu pecado, ele sabia o mal que ele tinha feito, extorquido os seus compatriotas, extorquido o seu povo, e ele estava disposto a vender tudo o que ele tinha e devolver quadruplicado a todos aqueles que ele havia roubado
4 vezes mais de tudo que ele roubou ele iria restituir, porque ele sabia que mais tinha valor seguir a Cristo do que seguir o trabalho que ele estava fazendo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desta forma, meus irmãos, estes homens eram colocados no mesmo nível das prostitutas e pecadores, a escória da sociedade. E sendo assim, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema para quem Jesus Cristo veio. E aqui, o verso 10 ele encerra que Jesus Cristo veio para buscar o que se havia perdido. Mas acompanhe comigo os versos 13 e 14. Veja o que diz aqui, do Evangelho de segundo São Marcos, no capítulo 2, que nós estamos expondo. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Ele vem de encontro ao pecador. É o que esta passagem aqui, esses 2 versos, está declarando para nós. Jesus estava passando e viu o futuro discípulo ali, que era Levi Mateus, e vai de encontro a ele, e chama ele e diz: vem e me segue. O Senhor Jesus Cristo, ele segue com a sua missão. E como de costume, ele estava à beira do mar da Galileia ensinando a sua mensagem, e por meio do chamado geral, ele segue chamando as pessoas ao arrependimento, chamando o povo para que se arrependa. Mas neste dia, meus irmãos, como em outras ocasiões, ele se propõe a fazer um chamado diferente, ele não faz um chamado geral ali. Nesse momento, ele se depara com Levi Mateus e ele faz um chamado individual, um chamado diferente, uma ordem de comando do Rei dos Reis, onde ele convoca mais um dos soldados do seu exército, mais um de seus discípulos, para propagar a sua palavra. E Levi Mateus, como foi abordado, um cobrador de impostos, um homem considerado entre os religiosos como sujo, o mais vil dos homens, um traidor da religião e um traidor da pátria. E mais uma vez Jesus ele ignora as leis aí de purificação rabínica e vai ao encontro daquele que estava necessitado. Jesus não leva em conta que Levi Mateus era um pecador, que era considerado sujo, que era considerado o mais vil de todos os homens por conta do seu trabalho. Ele simplesmente vai de encontro a ele. Isso quer dizer para nós o seguinte: eu quero dizer para você que está me ouvindo nesses momentos, não importa o que você fez, não importa o quão sujo, vil e pecador você seja, se você é um escolhido de Deus e estas palavras que estão sendo faladas aqui fazem sentido para você, saiba que Cristo está indo ao teu encontro e está te chamando e está dizendo: filho, eu não me importo com o que você cometeu no passado, o que me importa é o que nós vamos viver juntos daqui para frente. Eu estou te chamando para que você se arrependa do seu pecado, para que você se volte para a cruz, para que você se volte para mim, arrependido de seus pecados, e se proponha a viver uma nova vida através do chamado de Cristo. Então Levi Mateus era considerado um homem sujo, o mais vil dos pecadores, o mais vil dos homens, um traidor da religião e da pátria. E mais uma vez Jesus ele ignora todas as leis rabínicas da purificação e vai de encontro ao pecador, cumprindo o que ele veio fazer. Veja o que diz aqui em Lucas 5,32, e nós encontramos as mesmas palavras que são ditas aqui no Evangelho segundo São Marcos. Veja o que Jesus diz aqui em Lucas 5,32, E admiravam-se da sua doutrina, porque ele ensinava diferente, com autoridade, não como os escribas. Mas é o 5,32 aqui, que diz assim,
prestem bem atenção, ó. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, em Lucas 5,32, ele repete como ele finaliza aqui esta perícope do Evangelho de segundo São Marcos, no capítulo 2, de versículo 13 ao 17. Ele não veio para os justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Esses versos, meus irmãos, reforçam a compreensão calvinista, pois revelam que é o Senhor que vem ao encontro do pecador, que é o Senhor que vem ao nosso encontro, queridos amigos, pois nós, como seres limitados e mortos em nossos delitos e pecados, não temos condição de dar um passo sequer em direção ao Senhor, porque se Ele não vir em nossa direção e nos ressuscitar, nós que não vamos conseguir nos levantar. Por isso, aqui quem vai ao encontro de Levi e Mateus é Jesus Cristo. Em Atos 9, quem vai de encontro a Saulo de Tarso é o Senhor Jesus. E lá em João 21, quem vai buscar a Pedro é Jesus e o traz de volta para a sua presença. Salvação é obra do Senhor, queridos amigos, e não nossa. Levi e Mateus, ao ser chamado por Jesus Cristo, ele nega e abandona tudo e reputa tudo como perda. Nada mais tinha sentido para ele além de seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso revela para nós, queridos amigos, que sua atitude foi mais radical do que aos demais discípulos, do que Pedro e os outros, pois ele abandonou a sua única fonte de renda, o seu cargo de general de impostos aí, de general da fazenda, coletor de impostos ou publicano. Uma vez feito isso, ele nunca mais poderia voltar ao seu posto. Os outros discípulos que eram pescadores, aqui e acolá, eles poderiam pescar um pouco, como era corriqueiro entre eles, mas este homem, ele se entregou à graça divina por Cristo, mesmo sabendo e entendendo o custo e os riscos. Ele negou tudo, como diz em Lucas 5,28. Veja o que diz aqui em Lucas 5,28. Lucas 5,28, nós encontramos dizendo aqui que ele negou tudo. Vejam bem o que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele parou com todas as suas atividades, parou de cobrar os impostos, parou de extorquir o povo, ao exemplo de Zaqueu. Ele deixou tudo, ele reputou tudo como perda e passou a seguir Jesus. O saudoso John MacArthur, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte: ele perdeu bens materiais, isto é, Levi e Mateus perdeu bens materiais, mas ganhou a vida espiritual. Ele perdeu a segurança financeira. Talvez sua esposa poderia ter reprovado ele, achado irresponsável por deixar o trabalho, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que aquele que o havia chamado era aquele que iria sustentá-lo. Então ele perdeu a sua segurança financeira, mas ganhou o futuro celeste. Perdeu a recompensa financeira, mas ganhou uma coroa incorruptível. Então, segundo John MacArthur, mais explicado aqui, ele diz que Levi ele negou tudo, mas ganhou uma coroa incorruptível. Isto nos leva a pensar, queridos amigos, o que é que tem mais relevância em nossas vidas? O que é que tem mais valor? É esta vida passageira? É dinheiro, sucesso, bens materiais? Conquistas passageiras nesta vida efêmera e pequena, que sabemos que sem Cristo não vai dar em nada, além de frustração e condenação eterna no lago de fogo. É tempo de refletirmos sobre isso, como Paulo já havia refletido lá em Filipenses, no capítulo 3, e versículos 7 ao 9. Abram comigo aí em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 ao 9, Filipenses 3, versículos 7 ao 9, Paulo ele é categórico ao reafirmar que ele tinha
é reputado tudo como perda, ó, ele diz assim, ó: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então todo o conhecimento humano que Paulo havia adquirido aos pés de Gamaliel, ele reputou como perda, ele reputou como escória diante da revelação máxima que era Cristo. E ele sabia que o chamado que Cristo havia feito para ele no caminho de Damasco, lá em Atos 9, era real e que ele tinha sido escolhido desde o ventre de sua mãe para pregar as boas novas, e era isso que tinha valor na sua vida. Então pense sobre isso, meus irmãos. O que é que tem mais valor na sua vida? São os bens materiais, conquistas passageiras, como dito, nessa vida pequena e efêmera? Ou a única coisa que tem valor para nós nesta vida é Cristo? Ele é a única coisa que temos, como dizia Paul Washer? Devemos entender tudo isso, queridos amigos, e ele segue dizendo aqui, ó: e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então esta revelação que Paulo tinha de que Jesus Cristo é a única fonte de justiça e de salvação verdadeira, ele considerava como sendo a única coisa que ele tinha. É tempo de refletirmos sobre isso. Mateus, ele entendeu que tudo o que ele tinha, entendeu que Cristo era tudo o que ele tinha. E eu, e vocês, será que nós temos entendido isso? Que Cristo é tudo o que nós temos? Então pense sobre isso. O que é que tem mais valor na sua vida? É Cristo ou são suas conquistas pessoais? Dinheiro? Coisas que são passageiras aqui desta terra. E vamos seguindo aqui, ó. Acompanhe comigo os versos 15 ao 17. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então percebam, meus irmãos, que os fariseus ali e saduceus e escribas, eles continuavam à espreita ali buscando uma falha em Jesus para poder criticá-lo, como serpentes, como víboras venenosas. Eles estavam à sua volta não para aprender com ele, mas para buscar uma falha, para injetar o seu veneno. Mas esse texto revela algo mais para nós. Sozinhos não conseguimos vencer o pecado. Esse é o próximo tópico da nossa exposição. Aos olhos dos escribas e fariseus, queridos amigos, Jesus e os seus discípulos não passavam de pecadores e não eram bons o suficientes para estar junto deles por uma única coisa, pois não haviam sido instruídos por eles, não haviam estado estudando com eles, e por esta razão eram considerados incautos e iletrados, por não serem como eles, santos, hipócritas, que guardavam 613 leis ali rabínicas criadas pela mente do homem, leis que eram humanas, que não provinham da revelação divina e não amavam nem um pouco o próximo, queridos amigos. Eles se julgavam superiores, mas eram tão doentes espiritualmente quanto os publicanos, quanto os pecadores e as prostitutas daqueles tempos, que eles consideravam como malditos por não conhecerem a lei. É o que João, no capítulo 7, e versículo 49, retrata.
Eles consideravam que aqueles que não tinham sido instruídos por eles, que não conheciam a lei do modo que eles conheciam, eles consideravam como malditos. Veja o que diz aqui, em João 7,49. Veja o que está dito aqui, Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Então eles consideravam todos aqueles que não eram como eles, como malditos, porque não conheciam as Escrituras do modo que eles conheciam. Esse era o coração dos escribas e fariseus, um coração cheio de rapina e prepotência, um coração que se achava superior aos outros. E Jesus, em humildade, o Rei dos Reis, mostra para eles que as coisas não deveriam ser assim. Eles estavam sempre à espreita, como eu disse, procurando alguma falha em Jesus. E aqui não foi diferente. E por isso eles foram repreendidos por Jesus. E em muitas ocasiões foram chamados de hipócritas, porque era isso que eles eram. Pois falavam, ensinavam e não viviam o que falavam. Eram legalistas que colocavam um jugo sobre o povo que eles mesmos não queriam carregar e não queriam mexer nem com o seu dedo mindinho, como diz a Almeida Revista e Atualizada. Desta forma, meus irmãos, o legalismo ele não leva a nada senão a separação de Deus. Este texto nos mostra que pecadores e religiosos estão na mesma condição diante de Deus, queridos amigos. Não dá para vencer o pecado sem Deus na força do próprio braço. Você não consegue vencer o diabo, o mundo e as circunstâncias pecaminosas que nos rodeiam. Você tem que depender de Jesus. Eu tenho que depender de Jesus para que eu possa vencer o maligno, para que eu possa resistir ao diabo. Eu tenho que me humilhar perante Deus e pedir: Jesus, tenha misericórdia de mim. Nem mesmo vivendo a religião ao pé da letra nós seremos capazes de vencer o pecado, pois no fim das contas quem salva é Jesus, não somos nós, não é a religião. E por isso, ao comentar esses versos, o doutor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção, aqueles que são considerados justos estão em um estado, aqueles que se consideram justos estão em um estado mais avançado de sua doença e iniquidade. Então o Hernandes Dias Lopes ele está dizendo em seu comentário que aqueles que se julgam justos, aqueles que se julgam perfeitos por estarem em uma posição eclesiástica elevada na cabeça deles, alguns aí por serem pastores, outros por serem presidentes de Supremo Concílio, presidentes de presbitério, muitas vezes acontece, as pessoas se elevam, entram em altivez e pensam que são melhores do que os outros, pensam que são mais santos. Outros pensam aí, eu sou tão santo que eu tenho que levar o título de apóstolo. Outro que se julga melhor do que o apóstolo moderno, ele vai dizer, eu tenho que ser chamado de pai apóstolo, o outro de patriarca e assim sucessivamente. Todas essas aberrações refletem o coração altivo do homem que se julga superior aos outros por ser um religioso, porque ele usa sapato social, gravata e terno de boa marca, ou porque usa um cabelo comprido e uma saia comprida e uma camisa de manga. Tal pessoa se acha melhor do que os outros. Ah, eu vivo a religião à risca. Mas a pergunta, meu irmão, minha irmã, você está vivendo a religião à risca. Você está vivendo conceitos que foram criados por homens. Mas será que você está vivendo o que está escrito aqui? Os fariseus e os escribas, eles viviam à risca suas 613 leis que foram criadas pelos rabinos de sua época. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, será que eles estavam vivendo a palavra de Deus com seriedade? Ou estavam apenas cumprindo ritos humanos? É isso que nós temos que compreender. Não é porque eu sou um evangelista, porque eu sou um pregador do evangelho que eu vou me considerar superior aos outros. Eu sou tão pecador como cada um de vocês que me escutam nesses momentos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Cristo não vier ao nosso encontro, queridos amigos, nós nunca sairemos do lamaçal do pecado. E o Hernandes ele segue aqui, o pior doente
é aquele que não reconhece sua doença, e o maior pecador é aquele que não se vê como tal. Perceberam, meus irmãos, que o pior doente é aquele que não reconhece a sua doença, e o pior pecador é aquele que não se reconhece como pecador. Então, neste dia, eu quero convidá-los a reconhecer que são pecadores e que necessitam de ser salvos por Cristo. E dizer: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu necessito de ti para me salvar, eu necessito que tu venhas ao meu encontro. Como dizia o leproso, se tu podes, purifica-me. Então eu quero dizer para cada um de vocês, eu necessito da purificação de Cristo, vocês também necessitam. Esse texto deixa escancarado, queridos amigos, que o legalismo, isto é, uma santidade morta e hipócrita, uma espiritualidade sem vida, não leva a lugar algum. O que nos leva de encontro a Jesus Cristo, queridos amigos, é um coração como o coração de Levi e Mateus, um coração quebrantado, um coração arrependido que reconhece suas limitações, um coração que reconhece que é pecador, que é depravado e que necessita de um Salvador. Um coração que reconhece que não somos perfeitos e que não conseguimos cumprir tudo que a palavra de Deus exige de nós sozinhos, mas que em Cristo, unicamente em Cristo, somos declarados justos. A sua justiça é imputada a nós e assim somos livres para nos aproximar de Deus. Então você que me escuta nesses momentos, você que tem pensado que sua vida não tem mais jeito, você que pensa que o seu pecado é muito grande e que você não merece o perdão de Deus, eu quero dizer para você, uma vez eu pensei assim também. Eu pensei que eu era tão pecador, que eu era tão impuro, que eu era tão sujo, que Jesus não queria a minha presença, que Jesus não iria me perdoar. Mas eu quero dizer para você, não importa o tamanho do pecado, contanto que você não tenha blasfemado do Espírito Santo, o teu pecado tem solução. Jesus Cristo está com os braços abertos e dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então deposite suas cargas aos pés da cruz e reflita sobre o seu pecado e entenda o quão limitado você é e entenda que só Jesus Cristo ele pode te libertar do teu pecado. Ele pode apagar o teu passado e te dar uma nova vida. Então sozinhos nós não conseguimos cumprir tudo que a lei, que a palavra de Deus exige de nós, mas em Cristo nós sim somos declarados justos. Por isso Jesus ele termina o seu diálogo aí com os fariseus e escribas, dizendo para quem ele veio, e em suas palavras ele diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E ele segue aqui, ó: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então o chamado da cruz é para você que acha que o teu pecado não tem jeito, é para você que acha que não dá para se arrepender do que você fez. Jesus está dizendo, é para você que eu vim. Eu estou te chamando, meu filho. Vem, se arrependa do seu pecado, vem até mim e eu vou te aliviar. Eu vou te dar uma nova vida. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ele quer dizer que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido, mas Cristo me achou. Eu era uma ovelha desgarrada que talvez poderia ser declarado como uma ovelha negra, cheio de pecados, cheio de defeitos, uma pessoa horrível, que não vale nem um centavo. Mas Cristo não olhou o meu pecado e ainda assim Ele me amou. Ele amou a você. Ele está te dizendo que o teu pecado tem solução e por isso Ele está te chamando e dizendo: eu vim chamar, eu vim buscar o que estava perdido, eu vim te restaurar. Deste modo, a resposta para a pergunta do nosso tema, para quem Jesus Cristo veio, nós também encontramos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E Paulo ele vai dizer que ele era o maior dos pecadores, o mais vil dos pecadores. E ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
eu sou o principal. Então Paulo, ele se entendia como o principal dos pecadores porque sua vida toda ele levou aquela culpa, aquela angústia por ter perseguido os nossos irmãos, cortado a cabeça de cristãos, levado muitos presos para Jerusalém, e desta forma ele se arrependia de tudo o que ele tinha feito. Ele veio para homens e mulheres como eu e vocês, mortos em seus delitos e pecados, gente totalmente depravada, gente que acha que não tem solução, gente limitada em suas misérias, gente que sabe e reconhece que não consegue se salvar sozinho, não consegue se salvar por conta própria, e como o publicano de Lucas, capítulo 18, versículo 13, não conseguia nem olhar para o céu, mas batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus disse que ele voltou justificado, não foi ali o fariseu que voltou, que estava dando suas razões do porquê era santo, que dava dízimo disso, dízimo daquilo, que era separado do pecado, que usava longas franjas nas suas vestes, longos filactérios, e cumpria todos os ritos judaicos, e dizia: e tampouco sou como esse aí que está do meu lado, publicano e pecador, cobrador de impostos. Eu sou melhor do que ele. Em outras palavras, o fariseu estava falando, e Jesus disse que ele não desceu justificado para casa, mas sim aquele que em humildade reconheceu o seu pecado. Então ele clamou por misericórdia, clamou por um Salvador, Salvador que é Jesus Cristo. Esses somos nós, amados irmãos. Gente toda atrapalhada, queiram ou não queiram aceitar, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus diz de nós. Gente depravada, cheia de pecado, toda atrapalhada, que necessita de um Salvador. Esse sou eu, esse é você que me escuta. É assim que a Bíblia nos descreve: fracos, debilitados e sedentos por Deus, sedentos por Jesus Cristo. Amém? Em suma, Jesus Cristo, ele veio para aqueles que em humildade reconhecem que nada são além de pecadores, nada são além de gente enferma que necessita de cura. Aqueles que desejam não só ser curados por ele, mas conhecê-lo como realmente ele é, o médico das almas sedentas, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei. Então clame por ele e diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Faça como o publicano e diga: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, purifica os meus pecados, restaura a minha vida. É isso que Jesus está demonstrando aqui no Evangelho segundo São Marcos, dos versos 13 ao 17. A mensagem central é essa. Jesus está dizendo: é para você pecador, é para você que acha que a tua vida não tem solução, é para você que acha que para você não tem mais jeito. Jesus está dizendo: é para você que eu vim, é para você que está doente no pecado, é para você que está doente dentro da religião, é para você que necessita ser curado. É para esses que Jesus veio, mas é necessário que sejamos humildes e reconheçamos que somos pecadores, destituídos da glória de Deus e que necessitamos ser restaurados por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.